Nós vamos continuar o nosso tema, a presença dos anjos, no livro dos Atos dos Apóstolos, e hoje vamos nos concentrar na segunda passagem onde aparece a ação do anjo, que é no capítulo 5, versículo 17 a 21. Surgiu então o sumo sacerdote com todos os seus sequazes, isto é, o partido dos saduceus. Encheram-se de inveja e deitaram as mãos aos apóstolos, metendo-os na prisão pública. Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, depois de os ter conduzido para fora, disse-lhes: Ide para o templo e ensinai ao povo as palavras da vida. Obedientes a essas ordens, entraram no templo de manhã cedo e começaram a ensinar. Esta segunda intervenção do anjo, no livro dos Atos dos Apóstolos, parece ser uma continuação da intervenção dos saduceus que armaram uma cilada a Jesus sobre o tema da ressurreição dos mortos. E esta seita judaica dos saduceus, elas só querem acreditar nos 5 livros da lei, o Pentateuco, e por isso eles negam a ressurreição como a existência dos anjos e das almas. E Jesus, nesta questão, sabendo a cilada que estavam a armá-lo, Jesus respondeu-lhes: estáis enganados porque desconheceis as Escrituras e o poder de Deus. Porque na ressurreição nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E vemos, continuando a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente onde parei a narração, diz a São Lucas que o sumo sacerdote, com todos os seus sequazes, isto é, o partido dos saduceus, mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram declarando: encontramos a cadeia fechada e os guardas de sentinela à porta, mas depois de a abrirmos, não encontramos ninguém no interior. Esta notícia pôs os sumos sacerdotes e o comandante do templo numa grande perplexidade e perguntavam a si próprios o que tudo aquilo poderia significar. Claro, eles perguntavam e a resposta era muito simples: aqueles que vós negais, os santos anjos, um deles, obedecendo à vontade de Deus, libertou os apóstolos da prisão e libertou-os das vossas mãos. Esta era a resposta simples e verdadeira. Mas esta verdade, para eles, era oculta porque eles estavam cegos. O seu coração tinha uma cegueira espiritual. Por quê? Porque diz-nos que tinham inveja daquilo que os apóstolos faziam e todos os prodígios que eles operavam em nome de Deus. E é curioso que estes mesmos, porque vocês reparem, o sinédrio do tempo dos apóstolos era o mesmo do tempo de Jesus. Portanto, eram os mesmos dirigentes que meteram os apóstolos na da cadeia, eram os mesmos que entregaram Jesus a Pilatos.
E Pilatos, no princípio, queria libertar Jesus, porque sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregue por inveja. E o catecismo fala-nos sobre este grande pecado. O que é inveja? É um vício capital. Vocês podem ler estas palavras que eu vou vos ler no Catecismo da Igreja Católica, número 2539. Portanto, a inveja é um vício capital, designa a tristeza que se sente diante do bem de outrem e o desejo imoderado de se apropriar dele, mesmo indevidamente. Quando deseja ao próximo um mal grave, é pecado mortal. Santo Agostinho via a inveja como o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pelo mal do próximo e o desgosto causado pela sua prosperidade. É interessante que eu chamo a todos estes filhos da inveja a escada que conduz ao inferno. Porque os anjos que pecaram, pecaram por dois modos: por orgulho, pela soberba, que é um pecado espiritual, e por inveja, que é outro pecado espiritual. São os dois únicos pecados que os anjos podem cometer. Os pecados, os demónios não podem cometer pecados que estão ligados ao nosso corpo. Eles não podem, por exemplo, pecar contra a castidade, eles não têm corpo. Mas podem cometer pecados espirituais. E por isso vocês vejam como é tão importante a gente se libertar e combater este pecado logo no princípio. Logo que vocês sentirem no vosso coração o mais leve sentimento de tristeza pelo bem do outro, vocês fiquem logo como um sino que toca a rebate. Olhem que um demónio daqueles graúdos que têm cartola e que estudaram na universidade, é mesmo os graúdos que nos atacam por este pecado. E eu tive há pouco tempo uma oportunidade de pregar uma festa, a festa do Senhor Santo Cristo, aqui em Montreal. Eu falei, portanto, numa parábola, que o invejoso é semelhante ao sapo. Porquê? O sapo tem olho grande, língua comprida, perna curta e vive na lama. Assim é o invejoso. Tem olho grande porque vê com maus olhos o bem que os outros têm. Tem língua comprida porquê? Porque a inveja leva logo a falar mal, a deitar abaixo o outro. Aquela pessoa tem aquele dom, eu já vou deitar abaixo. A maledicência, a crítica destrutiva. Tem perna curta, porque nunca a inveja leva-nos longe. Nunca. Tem sempre perna curta. E vive na lama porquê? Porque está sempre a chavurdar no mal. Leva sempre a pessoa a chavurdar no mal. Quando a pessoa termina de atacar uma pessoa, a inveja leva a atacar outra. E a pessoa anda sempre num grande frenesim. Vocês reparem os saduceus e os
sumos sacerdotes, os membros do Sinédrio, o invejoso, até vendo o outro morto, não sossegam. Porquê? Olhem isto. Os sumos sacerdotes, quando Jesus já estava morto, pediram a Pilatos, manda guardas para guardar o túmulo. Quando os guardas foram lhes dizer que Jesus ressuscitou, eles deram dinheiro aos guardas para dizerem que quando eles estavam a dormir, os discípulos vieram roubar o corpo. Uma desculpa desfarrapada. Como é que um soldado pode dormir quando está de guarda? E se eles estavam a dormir, como é que souberam que os discípulos vieram roubar o corpo? Por isso vocês vejam, a inveja nunca deixa o invejoso sossegado. Está sempre, sempre, sempre infernizado. Está sempre vivendo na lama. Por isso, diz o livro da sabedoria, foi por inveja do demónio que a morte entrou no mundo. E como é que nós podemos lutar contra este mal? É através da virtude da benevolência. O que é a benevolência? Diz São João Crisóstomo, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão, e assim será por vós Deus glorificado. Deus será louvado, dir-se-á, pelo facto de o seu servo ter sabido vencer a inveja, pondo a sua alegria nos méritos dos outros. Vocês podem ter certeza que vocês conseguem esmagar a cabeça da serpente só com esta virtude. Contra a inveja, a benevolência. E se vocês fazem este combate, vocês evitam grandes males. Grandes males. Vocês podem ter a certeza absoluta que conseguem. E esse demónio que vos ataca, ele passa a ter medo de vocês. Cada vez que a gente vence uma tentação, e é sempre no princípio, nunca esperem para mais tarde para lutar. Não, é sempre no primeiro momento. Porque se vocês esperam para mais tarde, sempre a tentação aumenta. E depois torna-se mais difícil. Mas é no primeiro momento, quando, por exemplo, eu vou-vos dar só um exemplo. Quando, por exemplo, como também já me aconteceu a mim, houve uma coisa, uma ninharia, porque o demónio ataca por ninharia. Surgiu no meu coração uma certa má vontade contra uma pessoa, por uma ninharia, digo, por um grão de areia. Imediatamente eu fiz no meu coração atos de amor por aquela pessoa. E rezei por aquela pessoa, e hoje nós somos dois sacerdotes que trabalham unidos e que nos ajudamos com um amor incrível. Eu digo, se eu não tivesse no princípio pisado a cabeça de Satanás, eu não teria hoje esta bênção. Mas é importante logo tirar a máscara do mafarrico. Logo. E voltando à nossa narração, portanto, nesta libertação inexplicável, portanto, o anjo libertou os apóstolos de dentro da prisão de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o anjo mostrou o poder que ele tem sobre os elementos materiais da criação. Com certeza que os apóstolos estavam algemados com cadeias, não estavam livres na prisão para passear, e tinham as portas fechadas, tinham guardas de sentinela. Por isso, vemos que
O anjo tem poder sobre a criação e este poder já está presente em vários exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, aquele episódio que nós vemos no livro do profeta Daniel, capítulo 2, os 3 jovens na fornalha ardente. Portanto, eles foram lançados na fornalha ardente porque não quiseram adorar a estátua de ouro do rei. E está escrito: o anjo do Senhor desceu até Azarias e seus companheiros na fornalha e afastava o fogo. Mudou o centro da fornalha em lugar onde soprava como uma brisa matinal. O fogo nem sequer os tocou e não lhes causou qualquer mal, nem a menor dor. Portanto, nós vemos aqui na fornalha o poder do anjo que afastava o fogo e transformou o calor da fornalha em brisa matinal. Outro exemplo, Daniel 6. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando o rei bradou por Daniel, ele respondeu dentro da cova: Sir, longa vida ao rei. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou as fauces dos leões, que não me fizeram qualquer mal, porque a seus olhos estava inocente. E para contigo, Sir, tampouco cometi alguma falta. E claro, estes 2 exemplos vêm confirmar o prodígio que o anjo fez ao libertar os apóstolos. Não só eles atravessaram as portas da prisão, foram libertados dos grilhões, como também eles passaram através dos guardas que não os viram. Por isso, vocês vejam, os santos anjos realizaram estes prodígios segundo a vontade de Deus. Por isso, os anjos operam extraordinariamente quando Deus lhes manda. Por isso, simplesmente, vocês sabem muito bem que os anjos são representados com 2 asas. Claro que nós representamos isto baseado na Sagrada Escritura. Por que que os anjos são representados como seres alados? As asas simbolizam a obediência pronta à vontade de Deus. E o que é que o anjo fez quando libertou os apóstolos? Disse-lhes: ide para o templo e anunciai ao povo as palavras da vida. É interessante que o anjo confirmou os apóstolos na missão que Jesus lhes deu. Antes de partir, o Senhor disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai tudo quanto vos tenho mandado. Foi aos apóstolos que o Senhor confiou a missão profética de anunciar o Evangelho. E é interessante que o anjo disse aos apóstolos: ide para o templo e continuai a anunciar o Evangelho. Eles foram presos no pórtico de Salomão e o anjo os enviou ainda mais para um sítio ainda mais público, mais expostos. Ide ao templo onde todos se reúnem. E é interessante que, da mesma maneira
que o Espírito Santo falou pelos os antigos profetas, aqui o Espírito Santo falou pelo anjo. Ide ao templo, ide ao templo e ensinai as palavras de vida. E nós vemos aqui nos Atos dos Apóstolos também algo que já aconteceu no Antigo Testamento, quando foi o sacrifício de Isaac. Foi o anjo quem chamou Abraão, e quando o anjo confirmou as promessas, foi Deus que falou pela boca do anjo. O mesmo se passou com Moisés na altura do episódio da sarça ardente. O anjo apareceu em forma de labareda e quando começou a falar, foi Deus que falou pelo anjo. E vemos o novo catecismo da Igreja Católica, no número 333, fala que os anjos, durante a vida pública de Jesus, são evangelizadores. Foram eles que anunciaram a boa nova. Vocês sabem que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Foi o anjo que deu a boa notícia a Nossa Senhora da Encarnação do Verbo. Foi os anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus. E os anjos também estarão presentes na segunda vinda de Cristo. E então vemos que no tempo da igreja, que é aquele tempo depois do Pentecostes, até que o Senhor venha, o Senhor entregou à sua igreja o ministério da evangelização. Não foi aos anjos que o Senhor na igreja entregou a tarefa de anunciar o evangelho, foi aos apóstolos e seus sucessores. Mas os anjos ajudam os apóstolos e seus sucessores a cumprirem a sua missão. E podemos novamente fazer a pergunta: porquê que os saduceus tinham tanta inveja de Jesus? E tinham tanta inveja dos apóstolos? Vemos quando Jesus faz calar os saduceus, está escrito em Mateus 7, Jesus, quando acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava-os como quem tem autoridade e não como os escribas. E noutra parte, também neste mesmo capítulo 7 de Mateus, está escrito as doutrinas que os escribas e os fariseus ensinavam não passam de preceitos humanos. E Jesus mesmo lhes disse: anulais a palavra de Deus com a tradição que vindes transmitindo. E vemos que quando Jesus tira a máscara dos dirigentes judaicos, quando os desmascara, quando revela a sua hipocrisia, claro que eles não ficam contentes. E claro, o amor próprio ferido, o orgulho ferido, se não é combatido, gera o ódio. E por isso podemos compreender porque é que eles, a todo custo, queriam ver Jesus morto. E é interessante
que Jesus não lhes poupa. Por quê? Para os chamar à realidade. Jesus revela como realmente eles estavam enganados. Os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ao ouvirem as suas parábolas, compreenderam que eram eles os visados. Embora procurassem meio de prenderem Jesus, temiam o povo que o considerava profeta. E se os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores da lei perseguiram Jesus, também tinham que perseguir os apóstolos. Jesus falou disto, já preveniu os seus apóstolos, em João 15. Olhai o que é que Jesus disse. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, por não conhecerem aquele que me enviou. Portanto, vocês vejam até onde pode levar a cegueira espiritual. Até onde pode chegar. Por isso, vocês vejam, voltando outra vez ao episódio da libertação dos apóstolos da prisão. Apesar do anjo ter poder sobre os elementos naturais da criação, sobre as criaturas, sobre os sentidos do homem, e ele verdadeiramente tem este poder, nunca o santo anjo desvia o homem da vontade de Deus, se ela é mesmo dirigida para a cruz. Por isso, o anjo sempre nos ajuda a dizer sim à vontade de Deus, mesmo se o caminho da maior perfeição é mais difícil. Reparem o que é que aconteceu com Jesus no Jardim das Oliveiras. Depois que Jesus disse o sim, faça-se a tua vontade, Pai, não a minha, veio um anjo para o confortar. O que é este conforto? O anjo fortaleceu a humanidade de Jesus e logo a seguir Jesus começou com o suor de sangue. Quer dizer, começou um período de maior sofrimento. Vemos que o anjo confortou Jesus, mas não o desviou da paixão. O anjo libertou os apóstolos que tinham sido presos por anunciar o evangelho e produziram muitas conversões, e o Senhor confirmava a sua palavra com tantos milagres e prodígios. E conforme eu já vos disse há pouco, se o pórtico de Salomão era um lugar público, o anjo os enviou para o templo, onde eles estavam mais expostos, e o perigo de serem presos era muito maior. Mas eles, ouvindo o anjo, obedeceram e logo de manhã cedo entraram no templo e começaram a ensinar. O que é que nós podemos tirar daqui? Como é importante obedecer à voz do anjo. E este mandamento de obedecer à voz do anjo já vem do Antigo Testamento. Vocês podem ler isto em Êxodo, capítulo 23,
versículo 20 a 23. Diz-nos o Senhor: vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Está sempre vigilante na sua presença e escuta o que ele te disser. Não lhe desobedeças, pois não perdoará as vossas transgressões, e ele fala em meu nome. Por isso, já no Antigo Testamento, o Senhor manda o povo judeu ele estar vigilante na presença do anjo, manda ao povo escutar a sua voz e manda ao povo obedecer. Isto já no Antigo Testamento. E no Novo, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, usa este mesmo texto como primeira leitura da festa dos Anjos da Guarda no dia 2 de outubro. Estas palavras que eram válidas para o povo judeu, povo da primeira aliança, são válidas para nós, povo do Novo Testamento, povo que vive a nova eterna aliança, selada não pelo sangue de animais, selada pelo sangue de Cristo. E claro, se nós formos continuar a ler o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, termina, perdão, não é termina, no versículo 26, dá o desfecho disto. O comandante do templo dirigiu-se imediatamente para lá, com os guardas, e trouxe os apóstolos, mas não à força, pois receavam ser apedrejados pelo povo. Por isso, o resultado de obedecerem à voz do anjo é os apóstolos terem sido novamente presos. Vocês vejam como o anjo os levou a obedecerem à voz de Deus e não os desviou da cruz. Por isso, nós, como conclusão deste nosso ensinamento, mesmo com o coração fechado dos saduceus e dos sumos sacerdotes e o próprio comandante do templo, deram-se conta que aqui havia um prodígio divino que não sabiam explicar. E os apóstolos terem sido presos novamente, o Senhor deu-lhes ocasião para darem testemunho diante do Sinédrio da ressurreição de Cristo e da obra salvífica que o Senhor operou em favor de todos. Não só do povo judeu, mas de toda a humanidade. Com certeza que o Espírito Santo os fez recordar aos apóstolos uma palavra que Jesus tinha dito. Eu via Satanás cair do céu como um raio. Olhai que vos dou poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões, e domínio sobre todo o poderio do inimigo, e nada vos causará dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E por isso, se nós continuarmos a ler o capítulo 5, nós vamos ver que os apóstolos sofreram vergastadas da parte do Sinédrio e eles saíram de lá cheios de alegria,
por terem sofrido e ultrajados pelo nome de Jesus. Como realmente o que Jesus anunciou do Evangelho, os apóstolos viveram e os apóstolos tiveram provas. Sim, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Amém.